Olá, bom dia a todos, a todas e a todos. Espero que estejam todos bem. Vamos dar início ao nosso segundo dia do segundo ciclo de debates Infância, Gênero e Sexualidades. Resistindo. Nós vamos ter a mesa composta pela professora Valburga e eu gostaria de chamar a professora, minha amiga, colega, parceira de muitos estudos e grupos de pesquisa, a professora Carolina de Souza Rodrigues, para fazer a mediação dessa mesa de hoje. Bem-vinda, Carol, muito obrigada pela sua presença no nosso evento. E a palavra é sua, minha amiga. Bom dia, eu também que agradeço o convite para estar essa manhã aqui com vocês, mediando a mesa Brincar, Infância e Gênero, a Monstros no Armário, que tenhamos uma manhã potente, curiosa e de muitas inquietações. Acho que a gente já pode chamar a professora Valburga, que estará conosco hoje pela manhã, a professora Maria Valburga dos Santos, ela vai mediar a mesa, então, intitulada Brincar, Infância e Gênero, a Monstros no Armário. Ela é docente da Universidade Federal de São Carlos, vinculada ao Departamento de Ciências Humanas e Educação. Ela está no programa de pós-graduação em Educação, ambos no campus de Sorocaba. É mestre e doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, atua no curso de Pedagogia e é uma forte presença aí nas atuações e pesquisas na área de educação infantil. A Val, como assim a conhecemos, ela tem desenvolvido pesquisas com a temática de infância, educação infantil, comunidades quilombolas, formação docentes, relações étnico-raciais e o brincar. Ela é responsável pelo grupo de pesquisa e estudos a respeito das crianças, educação infantil e estudos da infância, e ela coordena o núcleo de educação e estudos da infância, e arrasta multidões. Eu costumo dizer que onde a Val está, há uma multidões atrás dela. Com muita alegria, né, que ela tem discutido e pensado as questões que atravessam a infância. E então eu convido a Val, né, para estar conosco hoje, nessa manhã, novamente retomando o título da mesa, né, Brincar, Infância e Gênero. Há monstros no armário? É com você, minha amiga. Bom dia a todas as pessoas, especialmente aí a Andréia e a Carolina. Andréia, e te cumprimento e toda a equipe do grupo de pesquisa, Infemes, né, e de trabalho também, né, que tem trazido aí esse sopro necessário para a gente não só pensar, mas agir, né, e não só na educação, como a sociedade como um todo, não só a infância de 0 a 6, mas as relações estabelecidas, né, entre ser um bebê, uma criança pequenininha, e uma pessoa que já está vivendo a sua vida idosa, né, a sua velhice. Eu acho que quando a gente olha para o tema proposto, para as pesquisas realizadas, a gente não consegue ver a criança sozinha, né, e que a gente tenha realmente uma manhã para pensar quais são aí esses movimentos que ajudam a gente a existir e reexistir e também existir, né, gente? Porque não tá fácil. Então, cumprimento a não só a Andréia e ao grupo, mas também ao Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas, que já foi a minha casa de entrada na Universidade Federal de São Carlos. Aliás, foi o DEME, viu, Carol? Departamento de Metodologia de Ensino, depois do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas, e hoje estou alocada no Departamento de Ciências Humanas e Educação do campus Sorocaba. Não quer dizer que eu fico brincando de departamento em departamento, porque a UFSCar é uma grande casa que abriga
os nossos temas, que abriga as nossas inquietações e que tem se colocado no papel aí da formação, da pesquisa e da extensão com bastante força, né, nos incentivando e também a estar aqui nesse momento, né? E agradeço a minha colega Carolina, né, que também é do Núcleo de Educação e Estudos da Infância, que faz um aporte muito bacana na relação com a infância, a ciência, a cultura lúdica, a cultura científica, né? Que é minha colega também no programa de pós-graduação em educação, e que estamos juntos de novo, né, Carol? A gente já está acostumada com esse bate-papo, né? E dizer o que para vocês, né? Que é uma honra mesmo estar aqui, né? Sabendo do alcance, não só da temática, mas da força do evento, né? E assim, com tanto tempo para bater papo, né? Vamos ver se eu consigo controlar a conversa, trazer também elementos aí para a gente discutir, né, com seriedade, no Brasil, no mundo, que a gente tem que a cada dia aprender de novo, viver, existir, resistir e reexistir, né? E brincar, eu tenho dito, né, em alguns momentos, tem se constituído, construído, não só nesse momento, né, mas assim como um acesso, né, uma ponte para esperançar aí no sentido freiriano da palavra, né? Não é que a gente vai ficar sentado esperando, né? Mas a gente vai agir, né, dentro dessa perspectiva de esperançar, pensando numa vida, num mundo melhor, não só para uns poucos, né, mas pensando justiça social, pensando o conjunto de todas, todos e todes, né? Eu vou me apoiar um pouquinho, né, nos slides de um bom e velho PowerPoint. Então, eu peço por gentileza, né, que a professora Andréia coloque aí para a gente, né, se for o caso, né, para a gente começar aí os trabalhos, né, a conversa. No final da apresentação, que a Carol fez, né, com tanta amizade mesmo, delicadeza, ela colocou o tema Brincar, Infância e Gênero a Monstros no Armário, porque desde o começo, quando eu fui convidada para essa conversa, né, pela professora Andréia, eram inquietações mesmo, eram perguntas que a gente tinha, né? E a ideia do monstro no armário, né, tem nos perseguido, né, quem trabalha com infância, com educação infantil principalmente, né, mas também na educação como um todo, estou falando da educação básica, né, essa ideia do que a gente guarda, esconde nos armários, né? E aí foi pensando nisso que nós trouxemos, né, a temática. Lembrando, gente, que aqui a brincadeira é também, junto com uma pergunta, trazer alguns conceitos, né? Então, eu vou muito, como nós não temos também muito tempo para aprofundar conceito, a gente vai trabalhar suavemente, né? E, como bem disse a Carol na apresentação, eu estudo as questões da infância, do brincar, da educação infantil, da formação de professores, né, da formação docente, né, e passo pela questão de gênero, né? Embora não seja uma estudiosa, reconheço que há essas interfaces e que a gente precisa se aprofundar, né, nesse movimento que traz a questão de gênero como a questão de raça, etnia, etária, para os debates que cercam a questão, que cercam e que cerceiam, e que também podem abrir e trazer mais possibilidades, mais potência para a área de educação. Então, é realmente no sentido de nos perguntar, de nos questionar, né, e eu espero que, com os meus questionamentos, os questionamentos da professora Andréa, a gente saia daqui pensando em outros e também algumas expectativas, né, assim, de por onde a gente pode trilhar caminhos ou comunicar
boas notícias, né, em relação ao brincar, à infância e à própria questão de gênero. Você pode passar, por gentileza, André? Então, a gente parte desse convite, né, de conversar um pouquinho a respeito das crianças, né, o que eu estou chamando aí de crianças, bebês, crianças, brincar, a ideia de monstros, né, de onde saiu isso, e depois alguns exemplos aí para a gente conversar sobre brincar, educação, armário, criança, né, e também e um tempo aí para a gente conversar. Né, esse foi o convite, esse foi o desenho, né, eu sei que tem bastante gente aí, né, já tem algumas pessoas, né, à medida que a gente for falando, a gente pensou em falar dentro da organização um tempo, né, mas em seguida a gente já vai para um bate-papo, tá bom? Acho que pode passar, Déia, por favor. Né, então, partindo aí desse pressuposto, né, que a gente tem trabalhado, né, de que as crianças são. E o que as crianças são? As crianças são sujeitos históricos e culturais, sujeitos de direito, e não é jargão, é como a gente as compreende. As crianças, desde bebês, elas não vão ser quando crescer, elas já vivem num tempo e espaço, né? Elas já são atravessadas pelas marcas sociais e da diferença, né? Elas já interferem no mundo onde elas estão, mas também são totalmente atravessadas por eles, né? Para se constituírem esses seres, esses sujeitos históricos e culturais, né? Então, eu não preciso esperar quando ela crescer, né? Ela está vivendo com a gente, que somos as pessoas adultas, o tempo todo, influenciando e sendo influenciada, né? E isso também traz uma outra questão, uma outra característica forte, né? Quando eu penso na criança como esse sujeito histórico e cultural que está num tempo, num espaço, né, que dialoga com essa subjetividade, com aquilo que ela vai se tornando, que vai interagindo, que vai se realizando nesse contexto, eu penso que ela aprende desde sempre, né? E eu não estou falando do aprender na escola, nem em teorias de desenvolvimento. Estou falando dessa relação que a gente estabelece com a vida, né? Então, desde que nasce, né? Porque é quando a gente vê a criança, né? Há teorias da psicologia e de outros campos que falam que desde a barriga os bebês se comunicam, mas eu estou falando deles aprendendo nesse mundo externo que nós estamos, né? Desde que nascem, né? E nesse movimento, elas se constituem também nos sujeitos de direito, né? Crianças aí como cidadãs, né? E que nós, pessoas adultas, somos responsáveis para que esses direitos, né, sejam de fato meta e que sejam de fato estabelecidos, cumpridos, vividos e etc. Né? E dentro desse movimento, né, pensando as crianças aí desde bebês, a infância em si, a gente não pensa que ela acaba ali nos 5 anos de idade, 5 anos e 11 meses, quando a criança vai para o ensino fundamental. Na verdade, se estende. Se a gente for pensar em documento, acho que o ECA, né, estende até os 14 anos, e outros também, né? Então, a gente está pensando numa criança e numa infância no sentido alargado, se a gente for pensar em tempo. Mas se a gente recorre, por exemplo, a pesquisadores como o Renato Nogueira, a gente vai entender a infância como um estado, e não apenas como uma fase, né? E aí, dialogando um pouquinho com a Gabriela Tebet e a Anete Abramovics, no livro Infância e Pós-Estruturalismo, na apresentação que elas organizam, né, a descrição das categorias de infância e criança como categorias históricas, inventivas e contingentes por meio das suas multiplicidades. Raça, classe, social, gênero, sexualidade e etnia. Então, retomando até um pouquinho do que eu já disse, né, pensando aí as crianças nesse grande movimento e vivendo
essa infância, ou as infâncias, que a gente pode dizer no plural, mas aqui estamos trazendo ela como uma categoria, né? Vivendo no tempo presente, né? Então é bacana que a gente tenha isso, né? Mesmo que a gente pense na criança como ela tendo um passado que ajuda a circunscrevê-la, né? Nisso que a gente está pensando do sujeito histórico e cultural, né? E como sujeito histórico e cultural, ela tem um passado, né? Então, uma menina negra nascida em São Paulo, uma menina negra nascida no Nordeste, na década de 60, na década de 70, na década de 80, ou nos anos 2000, 2020, 2021, vão ter essas marcas da história junto, trazendo com ela. Mas a criança vive o tempo presente, o tempo do agora, e por isso que brincar é bacana. Né? E aí eu peço, por gentileza, a próxima tela. E aí, falando do brincar, eu disse que não ia adentrar em conceitos, mas vou falar um pouquinho a respeito dessa questão do brincar, né? Então, para a gente começar, brincar, jogar, brincadeira, né, é um termo como polissêmico, né? Ele consegue abranger uma teia de significados muito grande a partir do leque que você, da lente que você escolhe para olhar, né? Aqui a gente não vai falar do brincar como em outros campos que não seja como um elemento da cultura, como produção humana, nesse movimento, tá? E aí pensando também nas interações que são realizadas, né? Não estou dizendo que outras denominações não existam, não é por isso que a gente traz aí o termo da polissemia. Não, cabem várias definições, né? Mas esse brincar, ele também envolve, além do que eu estou trazendo do elemento da cultura, na verdade é um termo criado aí pelo Huizinga, no Homo Ludus, né? No Homo Ludens, né? O jogo como elemento da cultura, o homem lúdico, né? A gente vai pensar nele também como presente no cotidiano. Né? Então, ele não é demarcado, ele está presente, mesmo em situações como nós vivemos hoje. Né? O lúdico, o brincar, ele está presente no dia a dia, no cotidiano. Né? E também tem uma relação aí do brincar, como a gente está tratando, né, como ação. Então, por isso que está até como verbo, né, gente? Brincar, jogar, né? Aquilo que a atividade que exercemos, né? Muita gente define como linguagem, também é linguagem, né? E dentro desse movimento, brincar pode ou não suportar objetos, né? E vejam que eu não escrevi brinquedo, eu trouxe exatamente a ideia de objeto lúdico, porque a gente pode transformar, incluindo aí o nosso corpo, né, na relação de brincar, nessa relação que a gente estabelece com o lúdico, tá? Ainda sobre o brincar, né, mesmo carregando essa polissemia, e sendo difícil de definir portanto, a gente tem um movimento de pensar algumas características do brincar, né? Quem já me ouviu em outros momentos, sejam eles de aula, de formação, ou mesmo em uma ou outra live, ou tenha lido, né? Talvez seja repetitivo, mas eu vou lembrar algumas características desse brincar, como a gente está trazendo aqui, que foram descritas a partir de vários autores, porque há vários autores e autoras, né, que trabalham, mas eu estou usando aqui a referência da Chizuko Morishida Kishimoto, né, da professora da Universidade de São Paulo, uma das pioneiras aí de estudos dos jogos e brincadeiras no Brasil, não só pensando na educação infantil e a criança, mas também o jogo na sociedade, fazendo aí uma antropologia do jogo, né? Pensando na publicação dela, O Jogo e Educação Infantil, que saiu pela Pioneira em 1994, e várias
reedições. Então, uma das características é a não literalidade, né? A brincadeira ela não é aquilo literal que está acontecendo, né? Então, mais ou menos quando a criança, a gente mesmo traz a areia sendo uma comidinha, né? Para quem trabalha com criança e para quem tem criança em casa e convive com criança, sabe que isso acontece. Normalmente está associado a efeito positivo, alegria, prazer, envolvimento, riso, desafios, né? Aborda uma flexibilidade também dentro das características do brincar, ou seja, pode mudar, né? É mais ou menos, né, aquele trocar de lugar. Então, agora eu era agora eu era menina, agora eu era um gatinho, agora eu era o bebê, né? E por aí vai, né? Aborda fortemente a questão da livre escolha, né? Ou seja, ele é experimentado, selecionado e decidido por quem está brincando, né? Então, se, por exemplo, a gente ouve muito a ideia, né? E existem, né? Vários suportes para brincar, né? Então, jogo de tabuleiro, outros materiais e tal, né? Mas se a criança, se a pessoa não está envolvida, né? Se ela realmente não está naquele momento, é outra coisa, não é brincadeira, né? É uma situação lúdica, ou então o lúdico sendo apoio para uma atividade didática, né? O brincar, né, ele exige nessa questão da escolha, eu quero estar ali, né? E também um controle interno desses acontecimentos, né? Quem joga é que determina, né? Quando começa, quando termina, se vai trocar regras, se não vai trocar, né? Eu tenho visto nas minhas andanças e conversas aí sobre jogo e brincadeira, né, que o jogo é também ação, linguagem, suporte, que abre caminhos, né? Acho que é um espaço onde a gente pode ainda se colocar com mais delicadeza, né, e ter adesão mesmo, né? Então, tenho pensado muito nesse jogo e brincadeira como essa ação linguagem que abre caminhos. Mas também, gente, a gente sabe que existem características que não estão listadas aqui, né, que também nos colocam em desafio, em conflito, em experimento, né? E como a gente estava falando de crianças ainda há pouco, né, brincar também se aprende, né? Então, eu acho que é o lugar que a gente tem que atentar a essas questões, tá? Então, vários estudiosos aí passam pela questão do jogo, né? Desde Kaiowá, né? Que divide essa ideia, né, do jogo como ação livre, espontânea. O Benjamin também escreveu sobre isso, a questão da escolha e da liberdade, né? Nas reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação, né? O professor Gilles Bruguère, né, que trouxe aí o termo cultura lúdica, né, aí recuperando a ideia, né, do jogo como elemento da cultura, né? E aí no Brasil vários e várias, né, pensadoras estudando aí a questão do jogo da brincadeira, né, desde a Shizuko Kishimoto, Ida Bontento, Maria Ângela Carneiro, né, e acho que vale a pena a gente pensar também, trago aí o próprio Florestan Fernandes, né, com as suas trocinhas do Bom Retiro, pensando o jogo, né, ali naquela São Paulo, né, no Bom Retiro, né, acontecendo entre as crianças e já adolescentes, né, naquele espaço e como é que ele se transforma e é transformado pelas crianças, né? E aí deixo aí também essa citação do Mário Quintana, né, que as crianças não brincam de brincar, brincam de verdade. Isso remete à ideia do tempo presente, né, da ação contínua naquele movimento, desse envolvimento. Acho que a gente pode passar, por favor, Déia. E aí são imagens clássicas, né, porque o jogo também, ele traz essa questão que ele carrega uma história, né? Então, esse quadro, né, depois, as imagens são da internet,
né? É do quadro do Peter Bruegel, Jogos Infantis, né? A grande maioria conhece, é um quadro muito conhecido, né? Mas lá século XVI, né? E ele tem as pessoas na rua, não são exclusivamente crianças, e quando a gente olha para as brincadeiras que estão aí traçadas, né? Mesmo a gente tratando aí de uma Europa, né? Você vê que persistem, né? Claro que com apropriações diferentes, com movimentos de brincar, com ação de brincar diferente, né? Mas vários elementos que a gente conhece, né? O arco, a corda, a brincadeira no lago, a roda, né? Pulando ali a cerca, Cinco Marias. É um registro histórico, né, das brincadeiras, né, mas também do poder, né, dessa rua, o que pode brincar, o que pode, fora das casas, o que está acontecendo. Né? A gente está num período de recolhimento, né, para quem pode ficar em casa. Né? Mas é de pensar essa potência do jogo, da brincadeira, que tem atravessado aí a história, né, para todo mundo, não exclusivamente para as crianças. E a história vem mostrando esses registros que os adultos podem brincar. Né? A gente que criou alguns impedimentos em relação a isso, como adultos, como pessoas adultas. Né? Pode passar o próximo, por favor. Aí a ideia de monstro, né? Por que a gente pensou a questão de monstro? Lembrando, né, eu já falei aí no comecinho, né, que eu faço essa relação com as questões de gênero, estudo, mas reconheço que as estudiosas, as referências do tema na interface com a educação são outras pesquisadoras, outros pesquisadores. Aí a gente pode citar a própria Andréa Moruzzi, a Daniela Finco, a Guacira Louro, que é uma das precursoras, a Jane Felipe e tantas outras pessoas. E a gente vai ter essa semana aí um movimento bem interessante de como, né, essa questão está esparramada nas várias ações que a gente pensa, não só para a escola, mas para a infância, para a creche, para a pré-escola, mas a sociedade. Então, aí um reconhecimento às pesquisadoras de gênero. Mas aí, voltando à ideia de monstro, né? A gente tem uma ideia de monstro muito associada aí ao imaginário daquilo que vai nos destruir, né? Então, a gente precisa evitar a qualquer custo, né? Mas essa ideia, como a ideia de criança, como a ideia de infância, como a própria, ela vai sendo ressemantizada, né? Ela vai ganhando contornos de acordo com o tempo e o espaço. Esse pesquisador, o Jorge Leite Júnior, ele é da sociologia, né? Aliás, é da UFSCar também, né? Ele, em 2007, escreveu um texto chamado Que São Monstros. Está nesse endereço, né, da internet. E no texto dele, é um texto curto, ele tenta trazer essa definição, né, de que o termo monstro não possui uma origem muito clara. O que se sabe, com certeza, é que sua origem é latina, podendo vir tanto de monstra, que significa mostrar, apresentar, quanto de monstrum, com o significado de aquele que revela, aquele que adverte, ou mesmo de monstrare, que possui a ideia de ensinar um comportamento, prescrever a via a seguir. E aí, quando a gente pensa, só pegando essa pequena definição, ele vai mudando os conceitos, né? Então, quando a gente pega essa pequena definição e vai para a ideia de monstro, né, a gente tem aí já 3 indicativos, né? Aquilo que se apresenta e que a gente pode esconder, por isso a ideia do armário, né? Aquilo que revela, que adverte, né? Que aí já tem a ver também com essa coisa do susto, né? Do que talvez a gente não queira ver, né? E por fim, esse terceiro, e pensando de novo a ideia da relação com brincar e com o gênero,
ensinar um comportamento, prescrever a via a seguir. Né? E eu acho que são essas relações que a gente está tentando trazer para conversar, né? Porque até hoje, tanto as crianças quanto o seu brincar, principalmente na relação com a educação infantil, né? E as relações que aqui eu estou trazendo, construções, as relações de gênero, precisam ser vigiadas, precisam ser dentro de um padrão, precisa ter um comportamento. Então, é por esse viés que a gente está trazendo aí a ideia de conversar a respeito desses monstros, né? Você pode passar por gentileza, Déia? Gente, essa questão da gente pensar na conversa sem ver as pessoas é muito estranha, né? Mas então, estou tentando aqui, com o suporte da apresentação, trazer isso de uma forma mais concreta, né? Vamos dizer assim, apesar da gente estar nessa bidimensionalidade, né? A bidimensionalidade da tela plana, né? Do computador, da tecnologia que permite que estejamos perto, né? Mas ao mesmo tempo que essa interação aconteça num tempo diferente. Né? Então também estou aprendendo a me comunicar nesse tempo que não é o da interação corrente, né, presente, que faz a gente pensar, devolver e tal. Então, me desculpem a forma, assim, mais, vou chamar aqui de comportada, né, de apresentação. Então, na busca desses monstros e desses armários onde eles estariam, não sendo mostrados, né, mas escondidos, né, nós chegamos nesse que eu estou chamando de armário 1. Na verdade, esse é um texto escrito pelo João Paulo Balicei, a Eliane Rose Maio Geiva e a Carolina Calça, que saiu na revista Visualidades em 2016. Né? Ele está falando de uma tal pedagogia Kinder, né? E é muito curioso, né? Leio para vocês esse primeiro trecho, né? Adquirir um Kinder Ovo e consumir um brinquedo culturalmente atribuído às meninas foi para mim uma alternativa à pedagogia do disfarce, já que, na impossibilidade de escolher, o brinquedo e o fator surpresa contribuiriam para que as imagens de um menino brincando com bonecas, casinhas e aquarelas não causassem tanto estranhamento. Ocorre que desde o ano de 2014, em idas ao supermercado, verifiquei a existência de novas versões de Kinder Ovo, dentre elas uma para meninos e outra para meninas. O mesmo produto que anteriormente projetou expectativas para que eu, pelo menos momentaneamente, usufruísse da minha infância livre dos ferrolhos que trancam e segregam os gêneros em mundos separados e distantes, agora limita e evidencia os espaços e papéis que meninos e meninas precisam ocupar. Ele vai descrevendo no texto e analisando, né, essa questão que eu estou chamando aí do armário 1, que pode estar na cozinha das nossas casas, né, ou em outros espaços, nas gôndolas dos supermercados, onde, de fato, você tem uma separação, uma segregação, comportamento menino-menina. Não existe o meio, não existe o não binário, não existe outro tipo de possibilidade de comportamento. Então, ele querendo brincar com a boneca, disfarçava, mas estava livre. E olha, gente, não estou fazendo propaganda de Kinder Ovo, não. Depois, por favor, leiam aí o texto. Mas o quanto a gente vai sendo educado, né, para estar no seu armário, ou no seu comportamento, ou na sua gôndola, desde muito pequenos. Né? Nesse tempo de pandemia, a gente tem feito compras online, né? Online não, por telefone, e o mercado entrega. Né? Eu tenho uma criança em casa. Ele é meu neto, é um menino, e invariavelmente, todas as vezes que eu peço,
de vez em quando peço o tal do Kinder, porque ele coleciona as miniaturas, aí a pessoa fala assim, é para menino ou para menina? Aí eu falo, como? É rosa ou azul? Ela fala assim, olha, ele é menino, mas eu quero rosa. Ou então eu falo o contrário, para deixar a pessoa um pouco confusa. Né? A gente vai normatizando desde muito pequenininho. Então, algo que era surpresa, agora pode ser de menino ou de menina. Então, esse armário 1. Podemos ver o armário 2? O armário 2 e o armário 3, pode passar também, Andréa, por gentileza, né? Eles são, tá aí a citação, são produções de uma fotógrafa sul-coreana chamada Yong Mi-yoon. Não sei se é assim que pronuncia o nome dela, peço desculpas. Né? E aí está o site dela. Né? Volta anterior, por gentileza, o armário 2 e o armário 3, que reforça essa ideia. Né? Agradeço aqui a Fernanda Roveri, também pesquisadora do campo, né, que me mostrou esses armários, né, e me deu essa referência, mas que também está disponível na internet. Todo mundo pode ir lá, dar uma olhada, não é uma coisa nova, ela faz essa pesquisa desde 2005, né? Porque observando o mundo onde ela estava, o micromundo, mas olhando para o mundo todo, ela falou assim, há alguma coisa nesse projeto, né, Pink Blue, né, entre meninos e meninas, essa construção que a gente vai fazendo com eles, né, despertando jeitos de ser desde muito pequenos, né? Isso tem a ver com brincar também. Então, ela fotografa o mundo das crianças, os pertences das crianças, né? As crianças que têm pertences. Não estou aqui pensando agora nas crianças que não têm casas e quartos, por exemplo, mas que também são marcadas, né? São atravessadas por essas marcas, né? Nesse movimento que a gente está fazendo, só que a gente está conversando, né? Vejam, ela fotografa tudo o que esse menininho, que eu nem sei se dá para ver, tem. E se reproduz, abre os armários da criança, o tom azul. Nem vou falar da questão política que envolveu isso recentemente. E, em compensação, a próxima imagem, André, por gentileza, o quarto rosa. Né? Então, assim, ela tem também passado, né, ela não está fotografando suas crianças, está acompanhando, né, e vendo como isso se transforma ou não na adolescência. Mas essa monocromia, né, esse tom único de cor, também vai remetendo a um lugar, a um espaço, né, de ocupar meninos e meninas, ou que são pré-determinados. Né? A gente pode passar para o armário 4, por gentileza? Antes da carta de mamãe, desculpa, pode deixar aí, André. O armário 4, eu estou trazendo uma citação, um trechinho do texto de uma professora, uma escritora, que é a Conceição Evaristo, né, no livro dela, Ponciá Vivêncio. Né? Logo no comecinho, na página 13, eu gostaria de trazer para vocês esse armário, que aqui eu estou chamando de armário número 4. Quando Ponciá Vivêncio viu o arco-íris no céu, sentiu um calafrio. Recordou um medo que tivera durante toda a infância. Diziam a menina que se passasse por debaixo do arco-íris, virava menino. Ela ia buscar o barro na beira do rio, e lá estava a cobra celeste bebendo água. Como passar para o outro lado? Às vezes ficava horas e horas na beira do rio, esperando a colorida cobra do ar desaparecer. Qual nada. O arco-íris era teimoso, dava uma aflição danada. Sabia que a mãe estava esperando por ela. Juntava então as saias entre as pernas, tampando o sexo, e num pulo, com o coração aos saltos, passava por debaixo do anguru. Depois se apalpava toda. Lá estavam os seinhos que começavam a nascer. Lá estava o púbis bem plano, sem nenhuma saliência, a não ser os pelos.
Ponciá sentia um alívio imenso. Continuava a menina. Passara rápido, de um pulo só. Conseguira enganar o arco e não virara menino. Né? A Ponciá Vicêncio, escrita e descrita pela Conceição Evaristo, né, na literatura, ela tem um medo de passar por baixo do arco-íris, né, para não virar menino, uma menina que não se transformasse em menino. Não sei quando isso começou, mas assim tem uma série de escritos que apontam essa relação, né, entre passar embaixo do arco-íris e trocar, né, de deixar de ser menino ou deixar de ser menina. Né? E pensando que nos armários, trouxe o texto da literatura, né? Pensando num armário que pode estar nas nossas instituições de educação infantil, né? De creche, de pré-escola, ou outras, né? Em que em algum lugar a gente esconde o arco-íris. E aí fico pensando nas filas organizadas por meninos e meninas, sem a possibilidade, sem nenhuma outra possibilidade, ou sem misturar. A brinquedoteca e os seus brinquedos de menino e de menina. Os brinquedos que são colocados à venda agora em chats, chat é o que a gente está fazendo, pela internet e por outros meios, né, principalmente perto do que chamam de comemoração do Dia das Crianças, né, numa perspectiva mercadológica, e são separados por meninos e meninas, não só por cores, mas por utilidades. A Fernanda Roveri, quando ela escreve o livro Do Rosa ao Choque, né, que é a tese dela, é o trabalho dela de mestrado, né, a Barbie na educação das meninas, né, ela traz uma imagem fortíssima da pesquisa, que é a boneca, a Barbie, não é só um brinquedo. E olha que a gente nem falou dos brinquedos ainda, né, dessa coisa do brincar, mas ela vem de um jeito de ser, que é o que está na propaganda, né? É mais do que aquele suporte físico, né, material plástico, né, que traz uma série de características já relacionadas ao gênero feminino, às suas marcas, né, à mulher, né, e ao corpo, e ao mesmo tempo ela vai carregando não só essas marcas físicas, mas todo o jeito de ser. Então, acho que é uma dica aí para a gente pensar na organização dos espaços, como é que a gente faz. E aí, curiosamente, quando estava pensando na conversa que a gente está tendo hoje, né, lembrei muito, mas muito mesmo, da minha vida escolar como aluna, né, não de educação infantil. Educação infantil também passei por esse movimento, né? Mas os primeiros anos do ensino fundamental. Eu me lembro e consigo ver, né, o armário da professora aberto, organizado, era tudo fechado, né, gente? As professoras fechavam as portas dos armários, mas tinha os cadernos das meninas, os cadernos dos meninos, as pastas vermelhas das meninas, as pastas azuis dos meninos, né? E os cadernos eram todos encapados, né, ou com aquele plástico xadrez azul para os meninos, ou plástico vermelho para as meninas, para facilitar a vida dela, para separar. Não sei, era uma organização que ela tinha, a professora. Ela não, várias. Até, no meu tempo, era série, né, gente? Até a 4ª série, eu vi isso sistematicamente. E me lembro também que a gente tinha, estudei em escola pública, tinha aquele movimento dos cadernos encapados com o papel, como é que ele chama? Aquele papel de embrulho, que podia ser o papel manilha ou papel escuro, né? Ou papel de supermercado, e tinha como identificar que era de menino ou de menina. Tinha figurinha nos de menina, que era aquela Julie Pop,
qual que era a outra figurinha? A maré e tal. E dos meninos tinha carrinho, tinha outras coisas que eram... nossas professoras colocavam os carimbos e davam essas figurinhas para a gente. E as etiquetas. A etiqueta de menina era vermelha, a etiqueta de menino era azul. Lembro nesse momento do trabalho da Márcia Gobi, né? Lápis vermelho de menininha, de mulherzinha, né? O mestrado dela. Né? E aí, passando por todos esses armários, né? Visitando o que eles mostram e o que eles não mostram, os monstros que podem estar lá ou não, que esse é o tema da nossa conversa, que nós vamos bater papo, né? Eu trouxe a carta de uma mãe, né? A carta dessa mãe, ela foi escrita, né? Num contexto que ela que ela está conversando com os filhos, né? E ela me deu essa carta, eu tenho essa autorização, tá? Porque a conheci no movimento, né? E estou trazendo aqui, mas sem o nome das crianças e da mãe, tá? E ela começa assim, a carta de uma mãe. Querida criança, sua chegada nos trouxe tantos desafios, tantos choros e alegrias. Percebi que o seu choro era diferente na primeira vez em que segurei você em meu colo. Agora eu entendo que é porque você ama cantar e dançar. É uma criança alegre e engraçada, que nos faz rir o tempo todo. São poucas as vezes que escrevo para você e agradeço muito este espaço, mesmo sendo gêmeos, e me referindo sempre aos dois, reconheço a importância de falar de você para você. Eu sempre guardei no coração suas manifestações de liberdade e vida, seus pulos de saia na minha cama, seus desfiles de moda com meus sapatos e bolsas, sua maquiagem no quarto com sua irmã, seus cabelos de panos coloridos na cabeça e sua dança. Lembrei de agora e de quando você entrou na escola, pequeno, na fase que você mais amava bonecas e tinha muita vergonha de levá-las para brincar na escola. Até levava, mas não tirava da bolsa. Mas você sempre dava um jeito de brincar, meu filho. Pode continuar, Andréia, por gentileza. Recordo de uma exposição de arte com argila e eu reconheci a sua obra antes de ver o seu nome. Era a escultura de uma sereia, a mesma boneca que a sua avó tinha dado de presente. A mesma sereia que você fazia todos os dias nas brincadeiras com massinha. Você gostava muito de brincar com meninas e tinha muitas amigas, mas foi a estrela, a sereia, que te ajudou a brincar com você mesmo. E com suas bonecas dentro da escola. E depois disso, meu filho, ninguém mais te segurou. Eu digo isso porque em seu aniversário de 6 aninhos, você escolheu o tema das bonecas Monster High e pediu as bonecas para suas tias para compor a mesa do bolo. E com muito respeito, este dia aconteceu. E foi lindo, celebramos a sua vida, mas também foi doloroso ser questionado por alguns convidados a escolha do tema. Só um minutinho, porque está muito pequenininho e eu não consigo ler, mas eu vou pegar grande aqui. Desculpem. Por que eu tinha escolhido um tema desses de menina para o menino? Por que eu não tinha deixado os dois com o tema de menino, Minions? Não foi fácil para nenhum de nós, principalmente para o seu pai, mas isso é assunto para outro dia. E você foi crescendo. Seu choro, seu canto, suas manifestações foram nos fortalecendo. E você foi sinalizando quem você é
e suas falas nos colocam em situações em que nos deixam claro que você está feliz. E é o que importa. Na próxima, Andréia. No outro dia que também marcou, foi quando você recusou o presente do Papai Noel da escola. Era um carrinho trator, e você conseguiu dizer por você, sozinho, sem ajuda, que preferia boneca. Fiquei muito preocupada, ao invés de aliviada. Por quê? Porque você estava aparecendo para uma sociedade que exclui e machuca. Sensação de vulnerabilidade. Ficamos todos, mas às vezes é importante esse desconforto, porque nos mostra o quanto estamos juntos nessa luta diária. E que a calmaria sempre vem com muito aprendizado e muita cor. Princeso é como você gosta de ser chamado. Você e sua irmã que escolheram esse apelido, você também gosta de ser chamado de Pink. Hoje guardo por escrito e com orgulho e amor a criança que ainda me preocupa, me faz rir e faz chorar, e faz dançar com você, e não conforme a música. É por isso que eu finalizo essa carta com muito amor e saudade de um tempo que ainda não passou, sua infância, com muito amor da pessoa que você escolheu para chamar de mãe. Mamãe. E eu sei que o meu tempo já está assim, já falei bastante, mas eu queria recuperar dos armários anteriores, né, e da ideia de monstros, né, essa carta escrita por uma mãe. Né, ela tem filhos bebês, ela é gêmeos, né? São 2 meninos e uma menina. Mas Pink, princeso, desde pequenininho tem um movimento de escolher outros brinquedos que não os padronizados para menino, né? E para a gente pensar se nas nossas creches, nas nossas pré-escolas, nas nossas escolas, na nossa vida, há espaços, né, para as pessoas que constroem essas relações de outras formas, fora da caixa, né? Da caixa do comportamento prescrito, né? E aí fica um convite para a gente começar a conversa. Ainda tem uns 3 slides, mas eu gostaria que eles viessem aí no final, né? Se a Carol e a Andréia concordarem, né, a gente podia começar a conversa, né, com as pessoas que estão presentes. Né? Obrigada, viu, Andréia, por passar aí para a gente. Eu interrompi, então, a transmissão, Val, para a Carol poder conduzir aqui a discussão, tá bem? Quando você quiser que eu volte, você me avisa. Apresentação, né? Sem Muito problemas. legal, Val. Isso, obrigada pela participação, pela fala. Tivemos aqui um movimento, né, na participação dos ouvintes no chat, foi bem interessante. Eu vou sugerir aos que nos ouvem agora, nesse momento, né, uma proposta para que façamos aí um bate-papo com a Val, né, num primeiro, talvez em blocos de perguntas, não sei. Então, enquanto vocês vão se mobilizando e postando as questões, né, aqui nos comentários, eu vou tecer aí alguns pensamentos que me vieram escutando a Val, e para pensarmos juntos aqui, né? Eu fui acompanhando os comentários pelo chat, foi bem interessante aí, né? A Denise compartilha conosco sobre como nós somos programados a tudo o tempo todo, né? E a Vanessa vai nos lembrar dos chás de revelação de sexo, né? Os armários antes de nascer. E o Matheus, né,
coloca aí para nós o percurso de uma vida projetado, né, que é planejado no exato momento em que se descobre o sexo biológico do bebê. Que os adultos pré-determinam toda uma vida quando definem em qual armário o bebê vai viver. E na fala, a Val vai nos abrindo aí, né, e nos mostrando muitos armários, nos inquietando aí. São 10 horas. Com o que há dentro dos armários. E nesse sentido que eu tenho pensado que talvez é a infância que carrega a possibilidade de mudança, né, do mundo ser uma outra coisa. Porque, como a Val mesmo coloca ao definir, né, ao pensar essa criança e essa experiência de infância, as crianças, embora inseridas nesses armários, né, são elas que borram a todo momento, né, esses estereótipos em que nós, a sociedade, né, elas vão sendo inseridas, né. Eu tenho uma passagem, eu tenho um estudante, acho que ele não escuta aí nesse momento, né, que ele inicia o trabalho dele com uma fala de uma criança, né, que pede para a mãe para pintar as unhas, e a mãe pergunta que cor, e ele diz de azul, né, porque é cor de menino. Então é isso, né, as crianças vão borrando a todo momento essas definições, né, essas determinações de vida impostas a elas. E aqui, então, eu estou, na verdade, compartilhando esse esforço posto pelo Deleuze e do Guattari de conceber a ideia de um adulto modulado pela criança, né? A ideia de que o homem precisa desse devir criança para conseguir desfazer esses modelos consensuais anteriores ao seu próprio pensamento. Né? É a infância que carrega a possibilidade dessa mudança, né? De o mundo ser uma outra coisa. Enfim, foi um pouco alguns pensamentos que me vieram aí escutando a Val e os comentários que apareceram no chat. Sim, acho que a Andrea tem questões aí, né? Mas eu queria dizer uma coisa, Carol, né? Que bom que você falou desse movimento, né? Eu acho que são as crianças que vão nos mostrando mesmo os armários, né? Tanto para mostrar, quanto para nos assustar. E o que nos assusta? O que nós mesmos criamos. Esses são os monstros, né? E não é uma história feliz, né? Mas eu fiquei pensando no seguinte, que o Brasil é o país que mais mata, né, a população LGBTQIA+. Né? Uhum. E quando a gente olha para isso, a gente só quer fechar armário. Né? A carta dessa mãe vai dizendo, olha, eu estou feliz que essa criança está dizendo o que ela quer, mas ao mesmo tempo eu estou preocupada. Né? É assim, enquanto estava brincando em casa com a saia, com o salto, com a bolsa, com a irmã, com o irmão, tá tranquilo mais ou menos, né? Tem uma parte que ela fala assim, bom, isso é uma conversa que eu vou ter com seu pai num outro momento. Há outros monstros ali para serem visitados, e a gente fica imaginando, né? Então, quando abre uma festa, ainda são os amigos mais próximos, né? São os amigos mais próximos que estão ali. Mas é o que pode a infância que vai ajudando esse pai, essa mãe, essa professora a pensar por que eu tenho que dar trator para os meninos e boneca para as meninas, se o menino veio aqui trocar pensando nesse símbolo, né, do Natal, né? Veio trocar, ele quer. E aí, gente, entra de novo naquela questão do rosa e do azul, né? Para ele o rosa é ótimo, e ele não pode, ou ele pode, né? Então é o que pode mesmo a infância, nesse movimento que você está trazendo, né? De construção, de desconstrução, né? Eu sou ruim de acompanhar chat, viu, gente?
né? E estou vendo aqui que o Matheus fez questão, mas estou ouvindo, quero ouvir vocês. Me ajuda aí, Carol, porque senão eu me disperso, né? E vou continuar contando história aqui. Eu sou, na verdade, não sou uma contadora de histórias, mas eu sou uma colecionadora de histórias, né? Então vai emendando um papo no outro, né? E aí a gente fica aqui, vai ficando. A equipe tem perguntas aqui, eu vou abrir para eles mesmos colocarem aí para Val. Passo aí para a equipe. Eu não estou te ouvindo, ô Simone. Acho que é Denise, né? Aí. Oi, bom dia a todos. Eu sou do grupo do Infemes e eu tenho uma pergunta. Surgiu um comentário no chat falando que as crianças elas acabam vigiando entre elas essa questão do gênero, né, e das monstruosidades. Então a minha pergunta é de que forma nós podemos intervir entre as crianças de maneiras que elas mesmas acabam vigiando umas às outras. A ideia é fazer algumas perguntas ou já ir comentando? Posso comentar essa enquanto a gente pensa. Né? Então, quem ensina as crianças a vigiar? Lembra que eu falei que brincar se aprende? Né? Assim, tem muita gente, quando a gente fala disso, gente, fala assim, não, brincar é inato, é puro, a criança vai sair brincando e etc e tal. Mas, gente, ela não está inserida no nosso meio, na nossa vida, com as coisas que acertam? Por que aquelas crianças das fotos que a Minion seleciona tem tantos objetos azuis e rosa? Né? Como é que elas tiveram essa consciência, né, de fazer essa escolha? Né? Então, na verdade, se as crianças têm, penso eu, pode ser que eu esteja equivocada, mas se elas têm um movimento de controle, elas também têm um movimento de buscar a liberdade, escapar disso, ver até onde a gente vai fazer isso que você chamou de intervenção ou não, né? O que eu diria é que a gente não pode propagar nas brincadeiras, mesmo sendo a brincadeira livre, né, questões que sejam preconceituosas, e isso não só em relação a gênero, em relação também às relações étnico-raciais. Né? E a questão da negritude, e a questão do preconceito etário, né? De colocar o velho, a velha. Desculpa, eu estou falando essas palavras, gente, assim, porque tem muita gente que usa, e a gente de vez em quando maquia, né? Vira outro monstro lá no armário. Melhor idade. Para quem, gente? Assim, olha, eu estou falando com vocês hoje com uma bolsa de água quente nas costas, porque a idade chega e dói as costas, né? Fazendo compressa, mas então assim, trazendo essa ideia. E voltando para a tua questão mesmo, Denise, eu acho que a gente tem que estar atento ao que a gente também oferece, e se deixar nesse movimento que a Carol trouxe, se inventar um pouco junto com essa infância que vive o tempo presente e que nos questiona a partir do que a gente oferece. Então, por exemplo, acho que a gente tem que pensar quais são os suportes lúdicos que a gente oferece. Você não vai lá, vai pegar a criança e assim, menina, isso é muito feio, não faz isso com o seu colega. Né? Mas você vai prestar atenção no tipo de material que você está ofertando. Como é que é a decoração da sua sala? O que está representado ali? Como você trata as pessoas que estão ali? Olha, um exemplo muito simples. Eu me lembro, há alguns anos atrás, quando as minhas filhas eram pequenas, eu já falei que eu sou avó, né? Então, quando as minhas filhas eram pequenas, né, a gente estava numa roda numa das escolas que elas frequentaram, uma reunião de pais, mas era em roda. O pessoal, quando a gente dava aula na UFSCar aí em São Carlos, eu me lembro que comentava assim, aquelas aulas em roda é o pessoal da pedagogia, a aula que está um atrás do outro é teoria. Só para você ver também onde passam os outros preconceitos, na própria formação da gente, né? Então, aquela classe com um monte de meninas que já foram naturalizadas naquele lugar
Tinha também rapazes e tinha também outras pessoas, né? Então, mas tem a ideia de assim, sentou em roda, é aquela coisa da pedagogia. Mas voltando na sua questão e na pergunta que você falou, né? Estava lá, olha que exemplo muito simples para quem trabalha com criança, né? E a professora falou assim, vamos passar uma lista de contatos, naquele tempo nem tinha WhatsApp, era telefone mesmo. Nem faz tanto tempo, a gente foi nesse século, na década passada, né? E aí ela colocou assim, olha, pai e mãe. A professora pegou a folha, dividiu, escreveu, olha, de um lado pai, do outro mãe. Quem é o contato do fulano, da pessoa, da criança? Então, Carol, o nome do pai e o nome da mãe. Nessa turma tinha um caso de 2 mães. E as duas olham assim, onde é que eu assino? Né? Então, é um pequeno cuidado, né, de como a gente usa. Não vai deixar de ser pai, não vai deixar de ser mãe. Você pode usar outra palavra, você pode pôr responsável, né, quem cuida de mim, né? Ou mesmo colocar mãe e mãe. Né? Então, acho que assim, a gente prestando atenção nesses movimentos e sendo atitude não preconceituosa, muito mais do que a intervenção, né? Na relação com o vestir, nos brinquedos que eu já falei que são ofertados, nas histórias que a gente conta, nos filmes e nos desenhos que a gente assiste, que leva para as crianças, né? Nas próprias decorações, na questão das festas, né? E eu acho que isso faz parte desse movimento de reexistir e que todos existam e reexistam, né? Que tem a ver com essa desconstrução mesmo, né? E de dizer que um outro mundo é possível, né? É mais ou menos por aí, né? Então, acho que não vale a pena fazer um projeto. Acho que na hora precisa conversar, principalmente se tem apelido, se tem, assim, bullying, né? A Petro, que é a nossa colega da UFSCar, ela diz que bullying é nome em inglês para racismo e outras formas de violência, né? Então, eu acho que a gente está atento a isso, né? E não adianta, eu acho, fazer um projeto de intervenção, porque aí vai assim, é daquele projeto lá, né? Eu acho que é o cotidiano, é a relação construída, e uma relação de confiança. E voltando, aí falando realmente das diretrizes, né, nessa interação e sabendo que a educação infantil, principalmente, ela acontece no complemento da ação com a família. Não tem educação infantil sozinha, solitária, né? Porque não é a criança que escolhe para aquela creche, para ela para a escola, ela vai com um adulto junto, né? Ou 2, ou 3, uma família inteira. Perfeito, professora, muito obrigada. A gente tem mais uma questão aqui do grupo Infemes, do Marcos. Ele pergunta, como você tem percebido o brincar na pandemia? Como você sente o brincar na contemporaneidade? O brincar nas telas? Quais monstros se escondem nas telas? Nossa, que pergunta difícil, Marcos. Olha, o brincar na... Bom, vocês sabem que eu sou assim, né, gente? Então, assim, faz de conta que eu já estou aqui amiga de todo mundo. Aliás, quando eu trabalhava com criança pequena, sabe aquela coisa que a gente fala assim, não, eu sou a Val, eu não sou tia. Eu lembro que eu tinha uma turma que tinha umas crianças que falavam assim, ô amiga, 4, 5 anos, chamavam, amiga, a gente pode ser amigo, amiga, já, né? Então, assim, é mais ou menos como a gente começou esse chat aqui hoje, né? Eu estava aqui, nossa, será que eu sei brincar disso aqui, sabe? Com esse medo, com essa vergonha, e aí a gente vai se soltando, né? O que eu penso na pandemia é que a gente tem 3 movimentos que eu penso. O primeiro é que a gente tem realmente uma oportunidade, né? E aí, acho que retomando um pouquinho o Quintana, de aproximar geracionalmente as pessoas, as idades, porque está todo mundo, ou deveria estar todo mundo em casa, né? E aí, nesse movimento, a gente pode recuperar, inclusive, brincadeiras que ficaram de responsabilidade da educação infantil, com quem está ali, sabe? Naquele espaço da sua casa.
eu estou dizendo isso porque muitas crianças só têm o tempo de brincar quando elas estão na creche ou na pré-escola, né? Mesmo que ele seja marcado lá pela rotina. E nesse movimento cantando, trazendo, sei lá, brincadeiras da sua infância, passando o tempo, mas passando o tempo junto, né, com presença. Só que isso é difícil. Por quê? Porque muita gente, principalmente se a gente pensar em quem não tem onde deixar as crianças, né, porque as creches e pré-escolas são fechadas, né, algumas, outras não, né, a gente sabe de vários lugares que já estão abertas, com risco, né, mesmo com risco, né, a gente tem um outro movimento das crianças mais próximas da tela do computador, ou melhor, do celular, né, ou da televisão. Acho que é o seguinte, a brincadeira é válida, até porque a gente está no século XXI, né, mas eu fico pensando que a gente aí não está de corpo inteiro, entendeu? Né? Aí, quando a gente estuda os teóricos aí da infância, a gente tem o Malaguzzi que fala das 100 linguagens, né? E, eventualmente, quando a gente está entre telas, claro que pode inventar muitas coisas, pode encontrar as pessoas por aqui, como a gente está fazendo, né? Mas a gente está usando só uma linguagem, né? E ela tem a ver com esse falar, esse intelecto, e a digitação, né? Essa coisa que estão dizendo intuitiva. Né? Então, eu acho que o corpo inteiro fica esquecido. E, mesmo assim, a terceira questão em relação à pandemia, e ainda nem falei da contemporaneidade, mas vou falar já, porque já deve estar até terminando o tempo. Eu penso também que as crianças querem sair. Então, tantas vão se procurando mais espaços externos, né? E aí, gente, vem de novo essa questão, né? Com que segurança, como, com máscara, sem máscara, tem doente em casa, não tem doente em casa. Então, a gente perde muito a questão aí da confiança no par para brincar, né? E acho que só o tempo aí para dizer o que a gente vai fazer com tudo isso. Tem mais uma coisa que eu queria dizer em relação a isso, principalmente para quem trabalha, um ponto, né, gente? Mais um ponto, com criança pequena, né? Brincar dentro das diretrizes, né, se constitui no eixo da proposta pedagógica para creches e pré-escolas. Isso daqui a gente já está batendo nessa tecla desde 2009, né? Junto com as interações. Só que essas interações acontecem em coletivo. Quando a gente transforma o brincar na pandemia em panaceia, em obrigação para o pai, para a mãe, para a tia, para o irmão, para a avó, não sei para quem, porque estão mandando, né, halls de brincadeira para casa, é bacana, porque vai recuperando e tal, mas vira de novo panaceia mesmo, sabe? Aquilo que tapa buraco, aquilo que não está sendo vivido. E outra, a mãe, assim, nem todos, né? Mas se você faz isso todo dia, toda semana, etc e tal, eu já ouvi de mães que têm crianças pequenas, falam assim, gente, eu fico 4, 5 horas só para preparar o ambiente lá, para a criança brincar, para construir, para não sei o quê, e aí depois eu fico com tudo para arrumar sozinha, né? Então, eu acho de pensar a importância desse lugar coletivo para viver a infância, né? E de como é bacana a gente pensar a importância do papel do professor e da professora de educação infantil. Né? Então, é mais ou menos isso. E sobre brincar na contemporaneidade, bem curtinho mesmo. Eu acho o seguinte, que a gente devia aproveitar mais, ter menos... aproveitar mais para viver a situação lúdica, né? A situação que ela cria, que ela traz, que ela aproxima. Aquilo que eu falei de linguagem e ação que aproxima. Mas a gente tem feito, a grande maioria das pessoas, uma relação com o objeto, com o brinquedo, né? Com essa ordem do comprar. Né? Então, eu acho que a gente precisa voltar, ou ir para frente, ou abrir os armários e redescobrir formas de brincar que despertem o riso, o envolvimento, a vontade de estar junto, mesmo entre as telas,
né, e que não precisem passar necessariamente pelo consumo. Perfeito. E é para todo mundo. Isso eu gostaria muito que ficasse assim, né? Gente, todo mundo pode brincar, né? É um sopro mesmo para esperançar. A gente está triste, a gente tem muitos desafios, a gente tem muitas lutas, a gente tem luto, e as crianças também vivem luto, né? Mas uma forma de resistir é brincar. Não foi esse rapaz que morreu, o comediante que disse que rir é resistência? Como é que ele chama? Paulo Gustavo. Né? Acho que o brincar vai na mesma ordem, tá? Tá certo, professora, obrigada. Andréia, tem alguma questão? Sim, primeiro te agradecer, Val, pela sua fala, foi brilhante. Eu acho que essa abordagem que você traz sobre os monstros, né, foi muito interessante para nós, muito adequado para nós pensarmos o momento atual, em que qualquer questão que subverta mesmo, que traga uma forma diferenciada, né, do pensamento hegemônico sobre ser menina, ser menino, traz, né, é uma forma de resistência também. Então, acho que o delineamento que você fez sobre os armários, eu achei que foi muito, muito adequado, muito interessante, principalmente para o nosso público, que são de professoras, professores, né, pessoas que trabalham com educação e que assistem isso no contexto da escola mesmo, né, no contexto da educação infantil ou da educação básica de modo geral. Eu acho que a questão que eu queria te fazer e colocar, assim, além de elogiar a sua fala, acho que foi muito pertinente, é quando você coloca sobre o brincar como algo que faz parte da cultura, como elemento da cultura. Então, o próprio brincar, ele também traz os preconceitos, traz os estereótipos, traz o racismo, né? E ao mesmo tempo ele é uma potência, porque é no brincar que a gente transforma, né? Aquilo que está dentro da cultura e que precisa ser transformado, né? Não é porque é cultural que é bom, né? Ah, isso é cultural, então é bom, a gente não precisa transformar. Na verdade, eu queria então te perguntar, né? Qual que é a potência do brincar na transformação da cultura? Porque a criança age sobre o brincar, ela transforma esse brincar, e isso tem a ver um pouco com essa perspectiva que a gente conhece, né, do brincar, o brincar dirigido, o brincar escolarizado, brincar, porque esse brincar não transforma, se isso é outra coisa, como você diz, né, se não tem a espontaneidade, se não tem a livre escolha, se não tem, né, a escolha da criança, daquele que está fazendo, ele é outra coisa, não é o brincar, né, e eu entendo que estamos falando aqui que o brincar tem potência, outra coisa não, outra coisa é ensino inclusive disso, né, do ensino do que você pode fazer, do ensino até onde você pode ir, você pode brincar até aqui, você pode pôr essa fantasia de menina ou essa fantasia de menino, você pode usar esse rosa, esse azul, ou, sei lá, você pode aprender até aqui com essa brincadeira, né, o brincar pedagógico, digamos assim. Todo mundo sabe que existe essa perspectiva, né, mas aqui a gente está destacando o brincar como algo cultural, né, e como algo que, ao mesmo tempo, reproduz o que existe na cultura e transforma, né? Então, queria que você comentasse um pouco isso, e depois eu acho que tem algumas questões importantes aqui de algumas pessoas que a Carol talvez possa recuperar, do Sim, eu vi algumas questões, da Letícia, e aí eu acho que abrir para mais um bloco de algumas questões do público antes da gente encerrar, tá bom? Então eu me contento apenas com essa pergunta para deixar as outras pessoas poderem aparecer com suas questões. Muito obrigada, Val. Olha, Andréia, quando você estava perguntando, né, e trazendo essa ideia da cultura, isso é uma, como é que eu posso dizer? É uma potência mesmo, né, para a gente pensar e repensar as nossas práticas sociais e culturais, que a cultura se transforma, as culturas, né? Então, quando eu estou falando de elemento da cultura, eu não estou falando regionalmente de São Paulo, ou do quilombo X, que brinca de certa forma, ou da comunidade indígena Y, né? Eu estou falando desse movimento que a gente vai fazendo e refazendo,
né? E que sim, nós somos responsáveis, e a criança está inserida nisso, ela vai nos apontando realmente formas de mudar, de revisitar os armários, tirar o que não serve, né? E mesmo isso que você falou, né? As formas de preconceito com que a gente lida, a própria questão do brincar. Se a gente pensar nas creches e pré-escolas, principalmente, é muito comum a gente ouvir a expressão, olha, acabou a brincadeira, você vai para o primeiro ano, agora é sério, né? Como se brincar não é sério, porque isso é cultural. Ou então, assim, gente, assim, eu sou professora de história também, né? Dei aula de história há muitos anos. E eu me lembro que eu trabalhei num espaço, numa escola pública, né? Que dizia o seguinte: eu era professora, a mesma professora de história, era professora do ensino fundamental do primeiro ano, né? E falou assim: ela leva essas crianças para a quadra para brincar porque ela é professora de pré. Só que eu era a mesma professora de história que discutia aquelas coisas todas que os professores de história discutem. Então, tem um preconceito de olhar quem brinca, inclusive na educação infantil, né? Professora que brinca, a formação lúdica. Não estou dizendo que todo mundo precisa ser. Gente, eu já falei que tem que ter um envolvimento, né? Mas também essa coisa de julgar o que brinca. Porque aquela turma é uma bagunça, ninguém quer aquela turma, sabe? Aquelas coisas que vocês sabem que falam aí nas rodas e nas salas de professores e agora nos chats ou então no WhatsApp, né? Então, se o brincar, ele já tem ele é também um direito, né? Ele é direito das crianças, então, se ele já tem esse lugar, né? Ainda falta para a gente, a mesma coisa com as relações étnico-raciais, falta para a gente um lugar de resistir, existir e de que ele de fato seja pensado de uma forma que possa nos indicar onde é que a gente também pisa na bola, né? Porque a gente pisa, né, gente? Né? E assim, e essas reproduções que são automáticas, né? Enquanto vem a próxima pergunta, você estava falando, eu estou com um excerto aqui que eu tinha para pôr na apresentação, mas é um caderno. Estava pensando em gênero, né? De uma moça, né? De uma menina da 4ª série ginasial em 1953. Olha como as coisas mudam ou não mudam, né? Essa menina devia ter 14 anos de idade, porque era uma outra forma, né? Eu disse para vocês que eu coleciono pedaços de história, né? Então, também gosto dessas coisas. Então, é um caderno de escola, né? Não diz qual é diz qual é a disciplina, assim, é puericultura, né? E olha como abre, não vou ler tudo, é bem curtinho. É todo escrito à mão, cheio de recortes, é lindo, gente. Assim, aquele trabalho mesmo, sabe, o feito à mão, né? E a professora corrigindo, tem os Szinhos aqui da professora, onde a pessoa esqueceu. A criança, primeiro ornamento e maior tesouro do lar. A menina aprendendo isso em 1953. Um lar só está verdadeiramente completo e o casal só é verdadeiramente feliz quando se pode contar com a presença de um filho. Tão vazia é uma casa, tão incompleto é um lar, se em seu interior não existe a alegria contagiante de crianças ou a ressonância de pequenos passos indecisos, que mal começaram a caminhar para a vida. De nada adianta a riqueza de uma casa, o luxo em que vive uma mulher, a sua vida não será completa enquanto não puder embalar nos braços o próprio filho, enquanto não sentir 2 pequeninos braços entrelaçando-lhe o pescoço e murmurando-lhe carinhosamente, mamãe. Um filho não só enriquece um lar, como também concorre muitas vezes para a aproximação maior do casal ou para incentivar o gosto pela vida e a vontade firme para vencer. Muito se tem falado dos antecedentes e causa dos divórcios. A maior porcentagem, indiscutivelmente, abrange casais sem filhos. Ele é muitíssimo mais frequente nesses lares, diminuindo gradativamente a proporção que o número de filhos aumenta. Pequenino e frágil ser, mas que grande influência exercem em todas as nossas vidas. Então, é um exemplo, né, como a gente vai tratando as mulheres, onde elas têm que ficar. Contexto da década de 50, a escola
quando traz a criança e o cuidado da puericultura para uma determinada classe social, a maioria não estava na escola, né? Muita mulher trabalhando como operária ou nas casas de família, etc. E tal. Mas quem era educado para não se divorciar, para cuidar do filho e para pensar o quanto essa mulher, né, representa esse esteio dentro do casamento, se ela tem filhos. Aí a gente pergunta como culturalmente, hoje em 2021, isso se transformou ou se reproduz, né? E acho que o brincar, né, e esse cuidado da gente discutir as relações de gênero na sociedade ajudam a pensar esse movimento, né? Porque isso aqui se transformou num material de cultura escrita, está aqui, né? E a gente conhece esse registro historicamente. Agora pergunto se a cabeça das pessoas e se o pensamento também está aqui, cristalizado no que está aqui, ou se a gente tem outras alternativas, inclusive quando a gente fala das várias formas de famílias e não só a família nuclear, né? Pai, mãe e filho, né? Que é o que se ensinava na década de 50 nos colégios da elite de São Paulo, né? Então é mais ou menos essa relação com a cultura, né? Que a gente também a transforma, os conceitos também se modificam e se ressemantizam, né? Tinha outra pergunta? Ixi, temos um monte. Nossa Senhora! Temos um monte, vamos lá. Então, qualquer coisa depois a gente... Olha, pessoal, aí qualquer coisa depois eu chamo a Andréia, a Carol, o pessoal do Infêmios e a gente faz um texto. Devolve em forma de texto. Isso aí. Na verdade, são várias colocações, mais de 2 participantes aí do evento. Eu vou ler as ponderações e questões do sim. Esses armários, Val, estou lendo a colocação dele no chat, né? Esses armários são locais que nos empurram, não que entramos livremente, como a professora bem trouxe nas fotos, inclusive. Mas sabemos que há distinções contra essa movimentação no percurso da vida. Gostaria de saber se é possível... Tudo bem? Gostaria de saber se é possível a senhora falar mais a respeito das ações que podemos ter para fortalecer as grupalidades marginalizadas social e governamentalmente, mas que mesmo enquanto pessoas adultas, permanecem sendo vistas e tratadas como monstros. Como podemos pensar ações afirmativas que minimizem o sofrimento de quem não tem condições individuais, familiares, enfim, de sair desse armário por si? E, pontualmente, como pensarmos e vivermos as infâncias trans? Estou pensando. Olha, o que eu tenho pensado e refletido bastante a respeito, né? Sabe aquela expressão que também é o nome de um filme, nenhuma menos? Nenhuma menos? Nenhuma a menos, né? Se a gente for colocar nesse sentido, eu acho que tocou num ponto importantíssimo, que são as ações afirmativas. E reconhecer que ação afirmativa não é algo pontual, é para a vida inteira. Então, a gente está sempre também, não ligar o automático, entendeu? Está sempre no alerta da gente, que a gente também incorre, né, nessa questão dos preconceitos, né, e mesmo do não prestar atenção nisso que a gente está chamando aqui dos armários, né? Então, acho que o primeiro convite é realmente abrir. Eu contei a história lá da professora que trancava tudo e levava a chave embora, né? Então, acho que é mais um movimento de abrir e deixar aí as portas abertas para a gente poder olhar o que tem dentro, né? E que se serve ou não. E se a gente precisa mesmo de armário. Eventualmente, a gente não precisa, né? E acho que também essa questão do sofrimento, né, ela é real para muita gente.
né? Eu ia terminar com a história de um colega meu, quando eu cursei História. Ele estava fazendo mestrado e há alguns carnavais ele foi assassinado no Rio de Janeiro, né? Ele é um menino gay, né? Ele estava sozinho, ele tinha ido para o carnaval, não sei direito da história, né? Mas isso acompanha mesmo a pessoa quando sai, porque a sociedade, como disse a mãe da criança na carta, né? Ela vai criando outros armários que a gente vai entrando e no automático, né? Ou para se proteger, ou para proteger, entre aspas, esse proteger, né, gente? Então, eu acho que movimentos como esse que a gente está tendo aqui hoje, eles ajudam a gente a se fortalecer, né? E também as leituras que a gente pode fazer, né? Os caminhos que a gente pode traçar, trilhar. Mas o que eu penso que no momento que a gente tentar não ficar sozinho, não deixar sozinho, sabe? Saber que existem grupos, né, que estamos junto mesmo, né? E dentro desse movimento, não falar por, é muito difícil isso, mas é falar com, né? Porque assim, eu não sou uma pessoa trans, eu não posso falar por, eu posso compreender, posso apoiar, posso estar junto na luta, né? Mas a dimensão do tamanho do armário, da amarra, da liberdade, da potência de mudar o mundo ou de transformá-lo à medida que todos nós possamos conviver, estar juntos, né? É essa pessoa que tem que me dar, né? Ela tem que me educar, né? Porque o mundo já conhece o modelo patriarcal, já conhece o modelo hétero, já conhece o modelo, já conhece. Então, eu acho que a gente não é só estar com, né? Ser educado por essas pessoas. Da mesma forma que o feminismo, não só o feminismo que a gente conhece histórico, né, mas também as suas interseccionalidades, feminismo negro, o movimento de mulheres, o movimento de mães, né, o movimento de quem não quer ter bebê, né? Então eu acho que assim estar atento, estar ouvindo, né? E na medida do possível medir o nosso próprio. Puxa vida, eu me choquei com isso. Será que eu que estou voltando para um armário ou estou colocando um cadeado no armário? Então, acho que é o prestar atenção mesmo. Principalmente educador e educadora. Educadores. Era essa a questão? Tem mais? Isso, legal, Val. Tem bem sim. Complexa, né? Mas desculpa, eu não sei se está dando para responder tudo, mas assim, é o que me vem assim de imediato, tá? Val, a Letícia, ela também faz uma questão aqui para eu dividir com vocês. Muitas vezes as crianças acabam propagando os estereótipos de gênero nas brincadeiras ou discussões, e surge o receio de intermediar de forma adultocêntrica, como se elas não pudessem criar concepções acerca do mundo sem minhas intermediações. Quando nossas interferências contribuem ao debate das crianças e quando são apenas mais uma atitude em que nós colocamos de forma vertical na relação com as crianças. Que legal, Letícia. Obrigada pela pergunta. Aliás, eu quero agradecer cada pergunta que veio, né? Depois peço para a Andréia para passar para o pessoal do grupo. Eu tenho curiosidade de ler o chat, que eu não leio, gente, senão eu fico ansiosa. Eu sou uma pessoa assim, né? E aí acabo fazendo outras coisas. E eu brinco mesmo, sabe? Assim, eu acho que brincar tem essa potência, né, de ajudar a gente a pensar também, né? E aí quando a gente olha para a gente de uma forma mais lúcida, a gente fala assim, puxa vida, eu fiz isso, tem certeza? Né? Fui eu mesma que fiz isso, então você tem também
a possibilidade de se reconstruir. É um dos ensinamentos do brincar, para mim. Né? Quando você assume uma postura mais lúdica, você consegue, inclusive, achar onde estão os seus esconderijos, né? As suas coisas escondidas. Se você vai brincar com elas ou não, ou vai trazê-las, é uma outra coisa, mas te ajuda a pensar esse processo de uma forma mais lúdica, né? Né? Mas voltando no que você está questionando, Letícia, dialoga com a questão que a gente conversou um pouco atrás, né, da intervenção do adulto. Olha, é muito difícil a gente construir redes de confiança, né? A professora, o professor, quem trabalha com criança pequena, principalmente no berçário, precisa aprender a falar e a se comunicar com essas crianças, né? E elas, muitas vezes, não estão oralizadas. Muitas vezes não, criança bebezinho não está oralizada. Né? Então, a gente precisa aprender, porque a criança tem esse direito, a entender esse corpo, a entender os gestos, a entender os sons, a entender os olhares, né, dessas crianças e ir construindo essa relação, né, onde a gente se expõe como a gente é, a nossa verdade inteiro, né, e aí quero daqui a pouco finalizar com isso, né, essa relação de entrega, porque no brincar você se entrega também, o envolvimento é um tipo de entrega, né? Como a escrita é um tipo de entrega, como o trabalho é um tipo de entrega. Não estou falando nada de sacerdócio, de dom, não. A gente tem que continuar na luta pela profissionalização, pelo salário, pelas matrizes que sustentam a nossa prática pedagógica e que somos diferente da tia e das outras pessoas que não estão estudando ou que não optaram por trabalhar com educação de crianças pequenas. Né? Eu sei que a gente pode ficar muito na dúvida, né, se a gente está tendo essa postura de que eu vou lá e vou interferir porque eu sou grande, eu mando, e ele é pequeno e obedece, né? E aí eu crio ainda uma onda pior em relação àquele preconceito que pode perpetuar, e aí ele nas suas costas ele vai xingar, ele vai pôr apelido, ele vai continuar fazendo aquilo para te provocar, inclusive, né? Ah, ela não quer, ela veio aqui, deu bronca, entre aspas, hein, gente, né? Mas eu acho que a gente tem que apostar nessa ideia da relação e do grupo, sabe? Assim, o coletivo, e o coletivo com as crianças, sabe? Então, acho que não é só falar, não é só fazer o projeto e não é só fazer a intervenção, é realmente junto com as crianças e descobrindo esses espaços onde tem nós, né? E aprendendo a desatá-los. Né? Eu acho que não tem assim muita alternativa. E acho que sim, vale a conversa sincera e franca com as famílias, vale a conversa sincera e franca com os outros colegas das instituições onde nós estamos, né? Que é a relação da postura mesmo com a vida, né? Não é de faz de conta. Lembra que eu trouxe a frase? A criança, quando brinca, ela brinca de verdade. Ela não brinca de brincar. A gente que diz que brincar é menor, para ela é de verdade, é o que está acontecendo. Né? E se você entra na brincadeira, principalmente se você for convidado, aí você tem uma grande chance de trabalhar com essas questões. Né? E acho que não pode fechar os olhos e os ouvidos, porque às vezes as crianças trazem questões que precisam ser ouvidas, que precisam ser tocadas e que precisam ser reelaboradas para a gente e para elas. Né? Então, eu acho que é só o contexto, o dia a dia, para a gente saber. Tá? Eu acho que está indo para o final, é isso, gente? Isso, Val. Tinha 2 slides que eu queria terminar. É bem curtinho mesmo, viu, gente? Mas não precisa pôr, eu posso ler daqui, se for o caso. E aí depois eu espero as meninas falarem para eu me despedir, pode ser? Eu ponho para você, Pode. Val. Eu ponho para você, peraí. Ai, que medo que eu tava, gente, de vocês, agora passou. Depois que eu não ler esse negócio, acho que eu não vou ler nunca, porque aí... Outra brincadeira, vou ler sim. Mas vou deixar passar, né, gente? Porque senão no calor da hora... Depois da carta, que é aquilo que eu trouxe para pensar e conversar. Na verdade, posso ir falando, Déia? Pode? Então, na verdade, esse trecho, eu falei para vocês que eu vivo colecionando coisas de história, né?
Esse texto, ele é de uma biografia de uma grande memorialista, e uma grande memorialista que tinha uma certa resistência com crianças, assim, não gostava muito de criança perto dela. No final tem o nome. Então é para a gente conversar, porque também é uma homenagem aí ao grupo de pesquisa, o Infemes, mas para a gente pensar como que a educação e esse olhar atento, mesmo de quem não está, quem não traz a infância ou brincar ou essas questões como centrais, passa pela história da mesma forma do texto que eu li, tá? Em outra ordem de ideias, apoiamos integralmente o preceptor de São Paul de Vence, Freinet, que inventara métodos novos de educação. Em vez de impor a seus alunos uma obediência cega, apelava para sua amizade e sua iniciativa. Obtinha dos colegiais de 7 anos textos tão originais quanto os desenhos de crianças dessa idade, quando lhes respeitam a inspiração. Publicava-os numa pequena revista, La Gerbe. O clero se ergueu contra ele, e uma parte da população atacou a escola a pedradas, mas ele resistiu. Na próxima, seu êxito ia de par com a mais apaixonada convicção. A liberdade é uma fonte inesgotável de invenções, e cada vez que se favorece o impulso, enriquece-se o mundo. Simone de Beauvoir, A Força da Idade, aí a tradução feita pela editora Nova Fronteira, 1984, no Rio de Janeiro. Pode tirar daí, obrigada. Eu trouxe esse excerto por 2 motivos. Primeiro, porque é um escrito da Simone de Beauvoir, né? E por tudo que ela significa para a história do feminismo, com as críticas, inclusive, né? E depois, né, para dizer que a invenção está para o brincar, né, como a própria existência das crianças está para essa experiência, né, diante da vida, do inusitado, né? Então, eu quero agradecer muito e dizer que a gente vai aprendendo, vai caindo, vai tropeçando, né? Mas que a gente não pode deixar de olhar para esse movimento, né, de responsabilidade que a gente tem diante da sociedade, das crianças, da formação, e de trazer esses temas que, como Freinet, como apontou aí a Simone de Beauvoir, são temas que a liberdade está envolvida, né, que a invenção está envolvida, e que algumas pessoas não gostam disso, né, e que vão atacar, né? Ele recebeu as pedradas, mas não desistiu. E até hoje nós falamos de Freinet e dos seus trabalhos, né? Não digo como modelo, mas como resistência e reexistência em nosso cotidiano, né? E aí termino assim. Muito obrigada, viu, gente? Desculpa falar tanto. Obrigada pelo convite, né? Espero que tenha sido, assim, de um contato, né, que a gente tenha estabelecido e que ajude a pensar, repensar, e que a gente continue com as nossas perguntas e reflexões, né? Porque a gente nunca chega à última resposta. Afinal de contas, quando a gente chega, outros vão continuar, vão fazer outras coisas, né? E por aí vai. Val, eu gostaria de agradecer, então, a sua presença em nome do grupo Infemes, agradecer a Carol pela mediação no dia de hoje, sempre junto com a gente, amiga, parceira, e dizer que para mim foi muito, muito, muito gratificante o dia de hoje. A sua fala teve tudo a ver com o evento, trazendo as discussões também da Simone de Beauvoir, genial, perfeito para o grupo, né, que é o Infemes, Infância e Feminismo, muito adequado. Agradecer mesmo por tudo que você trouxe, foi muito, muito significativo, muito importante para
compor o todo desse evento, né? Desse ciclo que é um ciclo que tenta justamente mostrar as resistências, né? E as resistências, né? As nossas formas de reinventar a vida. Então, eu quero aproveitar, agradecer finalmente à SEAD também, novamente pelo apoio, as meninas do INFEMES, ao grupo como um todo, né? A PROEX também, que tem apoiado o evento, né? A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de São Carlos, ao nosso departamento também, que está apoiando o evento, e dizer aos convidados e às convidadas que nós vamos continuar o evento, né, até quinta-feira. Então, nós temos hoje uma sessão de debates à tarde, né, com apresentação de trabalho, que vai começar às 3h30, mas vai ser pelo Meet. Então, nós vamos enviar o link pelo chat que foi indicado no e-mail, o chat do grupo, de apoio do grupo, né, do ciclo. E também dizer que à noite nós temos mais uma mesa, é uma mesa que vai tratar sobre lesbianidades e docência, né? Então, eu conto com a presença de vocês também para participar do evento, continuar com a gente até quinta-feira. E aí, dia a dia, eu vou divulgando as mesas. Vocês vão acompanhando os links pelos e-mails que o grupo mandou para todos vocês, tá bom? Muito obrigada, vou me despedindo aqui, deixar as palavras finais para a Carol. Um grande beijo, Val, seguimos aí juntas, tá bom? Obrigada. Fui ver se eu estou desmutada. É tanta coisa para a gente se atentar, tanta coisa para agradecer. Realmente foi uma manhã muito rica, uma manhã de encontros. Agradeço aí as palavras da Val. Fiquei bastante pensativa e tocada. Eu acho que as crianças, elas percebem, né, a arbitrariedade das regras e elas revelam a todo momento que não aceitam. Elas brincam do que desejam, né, enfim. Elas brincam com o que lhes são imposto, mas elas também transbordam, e isso é incrível, né? Elas criam, inventam, experimentam e buscam outros sentidos, possibilidades. Enfim, acho que foi uma manhã de muitas problematizações interessantes. Agradeço a todos que estiveram aí conosco, nos ouvindo. Acho que a gente encerra, então, a mesa 2, né, brincar, infância e gênero, há monstros no armário, levando muitas problematizações, né, e acho que não dá mais para olhar para o armário e pensar a mesma coisa. Foi um prazer, né, estar aqui mediando essa conversa no segundo ciclo de debates, infância, gênero e sexualidade. Parabenizar a programação, parabenizar os organizadores, realmente é uma proposta singular em tempos tão difíceis. Então, a gente encerra e damos continuidade aí ao evento, né? Temos mais programações aí às 19 horas, como a Andrea colocou. Um abraço a todos e todas, se cuidem. É isso aí. Até mais. Tá. Já terminamos, mas só para dizer uma coisa, gente, olha, eu estava vendo só o que estavam colocando aqui, agradeço cada uma das palavras, viu? Eu sou ruim aí de fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu estou ainda em outra fase, né? Mas agradecer as palavras que estão colocando aqui, os agradecimentos, né? Espero que realmente a gente tenha tido isso que a Carol falou, né? Esse movimento de ser afetado para a gente poder afetar o mundo. Então, tá certo. Gente, um beijo, boa tarde, boa noite, para quem for ver à noite, e até breve, né? Até breve.